Meu nome é Caio Flávio, sou médico urologista e docente ligado à Universidade Federal de Catalão, estado de Goiás. Neste terceiro vídeo sobre uropediatria, vamos falar um pouquinho sobre enurese noturna na infância. Qual o conceito? A enurese noturna é a perda de xixi durante a noite, durante o sono, em crianças que já deveriam ter esse controle. 85% das crianças vão controlar o xixi até os 5 anos de idade, ter o controle tanto diurno quanto noturno. De tal forma que 15% vão persistir com a perda de xixi à noite após os 5 anos. Então a prevalência de enurese noturna é de 15% da população pediátrica, uma prevalência alta. Como nós, urologistas, pediatras, fazemos o diagnóstico? O diagnóstico basicamente é através da história, o mais importante. O exame físico, na grande maioria das vezes, não tem alteração. Solicitamos exames de laboratório normais, comuns, simples, como urina tipo 1, e um ultrassom do trato urinário, que na grande maioria das vezes também vêm normais. Então, a história é o mais importante. Existe um fator genético familiar marcado na enurese noturna, porque se a criança tem um dos pais com história de enurese noturna, a chance de ela ter a condição é em torno de 44%. E se ela tem ambos os pais, pai e mãe, com o histórico, isso dobra, a chance chega a quase 80%. Então, o fator genético, fator familiar, ele é importante. Por que algumas crianças não controlam, sendo que 85%, a maioria, controla até os 5, no máximo 6 anos de idade? Existem 3 condições associadas aí que podem explicar a enurese noturna. A primeira é que a maioria dessas crianças, elas têm o sono bastante pesado. Então, elas não despertam quando a bexiga está cheia. Essa é uma situação. A outra condição é que a capacidade da bexiga nessas crianças é um pouquinho menor quando comparada com aquelas que têm o controle. E um terceiro fator, uma terceira condição, é que elas produzem mais urina durante a noite, que a gente chama de poliúria noturna. Então, essas 3 condições associadas estão ligadas à enurese noturna. Podemos classificar a enurese como primária, a criança nunca controlou, ou secundária, a criança teve um controle de pelo menos 6 meses durante esse período de um semestre e voltou a perder. Podemos também classificar a perda urinária durante o sono como monossintomática, em que a criança só tem a perda à noite durante o sono, ou não monossintomática, em que ela tem a enurese noturna, mas também ela tem sintomas diurnos, como frequência de ir ao banheiro, urgência, perda durante o dia e, eventualmente, perda durante o sono do dia. Então, além da perda à noite, ela tem sinais, sintomas urinários durante o dia também. Como que é feito o tratamento? Essa condição é de um retardo no amadurecimento desse controle vesical durante a noite. Então, não existe um tratamento curativo, um medicamento em que vai ser ministrado durante 1, 2 meses ou durante um tempo e essa criança vai passar a controlar. O que o tratamento faz é melhorar essa condição, tentar deixar essa criança seca durante a noite, até que o próprio organismo dela amadureça no sentido de controlar o xixi. Então, existe um tripé para o tratamento, que é o tratamento comportamental, a orientação para a criança e para os pais, que vão reforçar essa orientação, de que a criança não deve ingerir líquido à noite, principalmente a partir das 18, 19 horas, o mínimo possível, principalmente líquidos que são irritantes, que quando na bexiga também levam a sensação de ir mais ao banheiro, ou pelo volume, tipo refrigerante, tipo cafeína. Então, essas crianças têm que ser orientadas a não ingerir líquido
no período noturno. Uma outra orientação também muito importante é que elas façam xixi logo antes de deitar, para que ela deite e que tenha um sono com a bexiga vazia, já sabendo que essa bexiga vai continuar sendo cheia e vai haver um enchimento durante o sono. Então, esse é o primeiro passo do tratamento comportamental. O segundo é a opção de um alarme, que a gente denomina alarme de enurese. Ele foi desenvolvido há muito tempo, na primeira metade do século passado, e é bastante simples. Um sensor de umidade é colocado na criança como um adesivo, né, por dentro da roupa da criança, e quando ela começa a fazer xixi, molha. Então esse sensor percebe, ele identifica a alteração ali da umidade e dispara. Quando ele dispara, essa criança acorda e, acordando, ela vai no banheiro. Então isso facilita um condicionamento para a criança. Uma terceira opção, fechando esse tripé de tratamento, é o tratamento medicamentoso. Existe uma droga antiga, um medicamento antigo, que é a imipramina, hoje menos utilizado porque ele é menos seguro. Existe a possibilidade de alguma cardiotoxicidade, mas principalmente em altas doses. E um segundo medicamento, que é menos antigo, que é a vasopressina, o DDAVP, que é um hormônio antidiurético. Nós falamos que essa criança produz mais xixi durante a noite. Então, se esse medicamento segura a filtração, a produção de urina durante a noite, ele diminui esse volume e diminui a perda também. Para finalizar, também bastante importante colocar para os pais, porque essa é uma situação em que os pais são orientados, muitas vezes eles chegam angustiados com essa condição do filho, porque o filho mais velho, até o mais novo já controla, o primo controla. Muitas vezes esse pai já tentou de tudo, fazer uma permuta, uma barganha ali com o filho, acha que a criança não levanta porque tem preguiça de levantar, e quando, na verdade, isso não acontece. A criança não quer que isso aconteça. O que pode ocorrer é de ter uma repercussão psicológica pelo fato de ela não controlar. Não que os fatores psicológicos são a causa do problema. Diferente um pouco da enurese secundária, em que a criança já controlava, aí sim, algum fator psicológico, separação dos pais, algum estresse, algum trauma pode estar relacionado. Mas, na grande maioria das vezes, a repercussão psicológica acontece porque essa criança já se sente diferente, se sente incomodada, tem vergonha de dormir na casa de um coleguinha ou mesmo de um primo, e isso tem que ser tratado principalmente por essa questão. Então, para os pais, né, que têm preocupação, expectativa de como vai ser o tratamento para essa criança, a gente explica que essa é uma condição benigna, bastante comum, que essa criança vai controlar, a chance dela controlar até no máximo o início da adolescência é praticamente 99%, e que o tratamento ele vai simplesmente permitir que essa criança fique seca até que o próprio organismo amadureça. Não é um tratamento curativo. Então, não é uma situação, uma doença que vai complicar, que vai repercutir na saúde geral da criança. Isso tem que ser bastante explicado para os pais. É uma condição benigna, bastante comum e que vai ser seguida clinicamente. Não tem tratamento cirúrgico, não há necessidade de ficar repetindo exames, se os primeiros exames foram normais, e dessa forma nós conseguimos tranquilizar os pais. Reforçando que esses vídeos eles são dedicados principalmente aos pacientes, aos acompanhantes, aos familiares, aos pais, quando trata-se de um assunto da uropediatria, no sentido de levar mais informação, uma informação um pouco mais detalhada, de qualidade, e também dedicado àqueles que interessam neste tema.